Olá, terapeuta, seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo ajudar terapeutas a alavancarem a sua carreira, romper fronteiras através da ferramenta do marketing digital. Isso mesmo, aqui nesse canal você vai ter acesso não só a esse vídeo, como outros vídeos aqui, onde eu ensino você como é que você pode usar o marketing digital a favor do seu negócio como terapeuta, atraindo clientes, lotando sua agenda e com isso levando a sua mensagem para muito mais pessoas. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana com uma das minhas mentoradas, que ela queria o quê? Ela queria desenvolver um plano de ação para ela. E como é que ela chegou a essa questão desse plano de ação? Ela chegou até mim, falou que ela descobriu que o verdadeiro desejo dela seria liderar pessoas, né? Então ela não queria mais atender no 1 a 1, ela queria criar grupos e liderar essas pessoas de uma certa forma, influenciar, né? Expandir a consciência através do conhecimento, mas um grupo de pessoas. Então eu falei para ela que o primeiro passo para isso seria o quê? Ela ter um grupo de pessoas, né? E como é que ela faz isso? Desenvolvendo um plano de ação. Um plano de ação ele tem que ser um plano detalhado, com uma data de início, uma data de término, né? Onde tem várias, né, etapas que você vai definindo. E eu achei muito interessante compartilhar com vocês aqui, porque eu entendo que deve ter muito terapeuta que às vezes acaba, né, de se formar e não sabe por onde começar. Não sabe nem, às vezes, o definir, na verdade, o seu objetivo principal. Porque não existe um plano de ação sem um objetivo principal definido. Então, o que é esse objetivo principal definido? Nada mais é do que um resultado. É você sair do ponto A para um ponto B. E isso de forma clara, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, você começou a atender agora, você definir que o seu objetivo daqui a 90 dias será o quê? Será eu ter 90 clientes, ter atendido 90 pessoas. Exemplo. Então, num prazo de 90 dias, né? Eu vou atender 90 pessoas. Esse é meu objetivo a curto prazo. Então você pode ter um objetivo a curto prazo, você pode ter um objetivo a médio prazo e você pode ter um objetivo a longo prazo, ok? Mas para quem está começando, eu aconselho você criar um objetivo a curto prazo, um objetivo menor, para quê? Para que você possa começar a fazer. O início e você fazer é o principal passo, tá? Então, o que acontece? Quando você começa a fazer e você começa a atingir esses resultados, você consegue passar para o seu cérebro, para o seu inconsciente, que isso realmente dá certo. Então, você vai começar a fazer e aí você vai passando para outros objetivos. Quanto mais complexo o seu objetivo definido for, mais longo prazo ele será. Tá? Por quê? Porque você vai precisar de mais ferramentas e mais também recursos. Quando eu falo recursos, não significa só recursos financeiros, e sim recursos intelectuais e tudo mais. Nós vamos aprender aqui o passo a passo de como que você vai definir, né, esse objetivo. Paulo, eu não sei como é que eu defino, não sei nem o que eu quero. Pois aqui você chegou no vídeo certo. Você vai destrinchar, você vai aprender a destrinchar como é que você acha um objetivo que esteja ligado a você, né, conectado aos seus valores, às suas crenças e tudo mais. E agora vamos para a tela do meu computador, que eu vou agora fazer uma apresentação para vocês, uma aula completa para você poder fazer, tanto você criar o seu objetivo, as técnicas para você desenvolver seu objetivo principal e um plano de ação para você colocar em prática essa semana ainda, ok? Então vamos lá para a tela do meu computador agora. Então vamos aqui à nossa aula, né? Primeiramente, nós temos que entender que o resultado ele não é uma tarefa, tá? O resultado é aquilo que você quer, é aquilo que você deseja alcançar, tá? A tarefa é o que você precisa fazer para alcançar o seu resultado. Beleza? Então, quando eu defino esse meu objetivo, que é o resultado, enfim, né? Ele não são tarefas, porque muitas das pessoas confundem isso. As pessoas começam começam a realizar tarefas sem ter
um objetivo, né, para aquelas tarefas. Ah, eu vou começar a postar na internet, exemplo. Ah, você tem que começar o seu trabalho, você tem que começar a fazer postagem na internet. Mas qual é o objetivo dessa postagem? Né? Você já traçou uma estratégia? Qual é o objetivo que você tem com isso? É só distribuir conteúdo ao léu, sem um objetivo, né, para sua audiência? Você fez uma linha editorial e tudo mais? Então, sem objetivo, não tem como. Você não pode começar a tarefa sem ter um resultado. Eu deixei aqui, ó. Problemas não podem ser solucionados a não ser que você defina um resultado. Então, quando eu passo a definir o meu resultado, eu comecei a sair do problema. O problema é o quê? A confusão mental que você pode ter na sua cabeça por falta de um objetivo, por falta de um resultado definido. Entendeu? Isso causa o quê? Causa confusão mental. Você não sabe para que caminho você vai ir. Lembra da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o coelho onde que ela está, para onde ela quer ir, e o coelho pergunta para ela e ela não sabe para onde ela quer ir? Ele falou, então pegue qualquer caminho, que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Assim é a nossa vida, tá? Se você não tem um resultado, se você não tem um objetivo, você não consegue chegar a lugar nenhum. Tá? Então você tem que definir esse objetivo. Paulo, mas e o plano de ação? Então, para você criar um plano de ação, o plano de ação nada mais é que eu vou executar tarefas que eu determinei para atingir um resultado. Então, primeiramente, você tem que chegar a um resultado. O que você quer? E aí sim. E como é que você faz isso? Nós vamos aprender nesse vídeo aqui, com todo esse material, essa aula completa para você aqui, totalmente gratuita. E aqui eu defini a jornada do sucesso. Como é que eu sei que um resultado é um resultado? Primeiro você tem que definir onde que você está, tá? Então, se eu não souber onde eu estou, né, fica difícil de eu saber para onde eu quero ir. Exemplo, se você me liga agora, você está perdido, né, em algum lugar do Brasil aí, e você me liga falando que está perdido e que você quer que eu te ajude a chegar onde eu estou. Eu vou perguntar, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, onde é que você está? Se você não souber me falar onde você está, não tem como eu te ajudar. Você vai falar, eu não sei onde eu estou. Poxa, então não tem como eu te dizer como é que você chega aqui. Por quê? Porque eu preciso saber onde que você está, o ponto de partida, para que eu vá te auxiliando a chegar no ponto B. Quando eu chego com um mentorado meu, às vezes ele pergunta, Paulo, eu quero lotar minha agenda. Tá, mas e hoje? O que você está fazendo para fazer? Começou já a fazer algum trabalho? Eu não sei o que eu quero. Na verdade, eu não sei se eu quero lotar agenda. Não sei se eu quero lotar agenda, se eu quero atender em grupo, se eu quero vender curso, o que eu quero fazer. Então fica difícil. Então primeiro defina o que você quer para eu poder te ajudar. Né? Então não tem como você sair de um local se você não consegue identificar qual é o ponto que você está, qual é o estágio que você está. Então, o primeiro ponto é o quê? É você estar ciente, você anotar qual é o ponto que eu estou nesse exato momento, né? Como é que eu estou, quais são os recursos que eu tenho, né? Quais são as capacitações, o que eu tenho em mãos, o que eu preciso para chegar onde? No ponto B. Você define o ponto B a partir do seu ponto A. Então você tem que ter um ponto A para você poder fazer o quê? A comparação, né? Você mensurar como é que você vai saber se você melhorou ou não, se você não sabe nem de onde você saiu. Exemplo, eu quero emagrecer ou ganhar massa muscular, seja lá o que for, né? Se você não fizer uma avaliação antes para saber como é que você está, como é que você vai saber mensurar que você está progredindo naquela sua jornada? Não tem como, concorda comigo? Então, vamos lá. Você definiu agora você começa a definir qual é o ponto B, onde que você quer chegar, né? Então, você tem que definir isso. E como é que essa é a parte, na verdade, que as pessoas que me procuram têm mais dificuldade. Por quê? Porque, geralmente, a pessoa, ela sabe o que ela não quer, mas o que ela quer, ela fica com muita dúvida. E para você seguir em frente com essa jornada,
você vai fazer o seguinte, você vai agora pegar um papel e uma caneta, que agora você vai precisar fazer muitas anotações, porque você vai ter que fazer muitos questionamentos para você, que esses questionamentos vão fazer você a começar a ter clareza do que realmente você quer. Já ouviu aquela frase que passa às vezes na televisão, que o mundo ele não é movido por respostas, sim por perguntas? Pois é, isso é verdade, tá? Então, as perguntas que vão trazer todas as suas respostas, beleza? Então, a primeira pergunta você tem que se fazer em que direção eu estou indo. Isso tem que estar claro para você, como nós estávamos falando. Em que direção eu estou indo? Por que eu estou indo, né? Quais os valores que estão te guiando? Por que você está fazendo isso? Você tem que ter uma razão para você estar fazendo o que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, se você quer atender 90 clientes, exemplo, como nós começamos o vídeo aqui dando exemplo, para que eu vou querer? Por quê? Qual é a razão? O que me move a atender essas 90 pessoas? Exemplo, tá? É só um exemplo. O que me move a atender essas 90 pessoas? Então, essa é a segunda pergunta. Os valores que te guiam. Por que eu estou indo nessa direção? E você vai também fazer a pergunta, como chegarei lá? Qual é a estratégia que eu vou montar, né, para me chegar lá? Exemplo, um bolo. Você tem um bolo, né, e a pessoa te dá um bolo e uma garrafa de café. Você não vai comer e engolir o bolo de uma vez, porque não tem como. Como é que eu como esse bolo todo? Pequenas fatias. Eu vou fatiando esse bolo e vou comendo fatias, tomando café, conversando. Quando vê, a gente consegue comer um bolo, 2 pessoas, ou uma pessoa passa a semana comendo fatias de bolo. Mesma coisa são os seus objetivos. Você não vai traçar um objetivo sem você ter pequenas tarefas para cumprir, tá? Então, você tem que preparar uma estratégia para a sua jornada. Como é que eu vou começar? Geralmente, uma estratégia boa é o quê? O seu resultado, você definiu 90 dias, né? O seu resultado. O que eu posso começar a fazer hoje, né? Que depende só de mim, para que eu possa começar a caminhar rumo a isso. Então, você vai definir pequenas ações, né? Que vão te levar para a sua jornada, para o seu ponto B no final, ok? E também você tem que se perguntar, e se algo der errado? Isso nada mais é do que você gerenciar risco. Então você tem que começar a pensar, você definiu qual é a sua estratégia, mas e se alguma dessas estratégias der errado? O que eu posso fazer para não precisar parar, para me continuar? Então, se isso aqui der errado, eu posso fazer isso. Se isso aqui tal, então você vai fazendo um gerenciamento de riscos e contingência, né? Porque se uma tarefa X não der certo, você tem uma tarefa que pode substituir aquela outra tarefa e assim por diante. Beleza? Vamos seguir aqui em frente. E como que eu vou estruturar esses resultados, né? Para isso, há 9 perguntas poderosas, né, que você vai poder estruturar tudo isso. Elas vão te auxiliar, elas vão te ajudar a ter clareza para você começar a estruturar os seus resultados, o seu objetivo principal definido, tá? São condições bem formuladas. Quando você estiver passando bem nelas, seu resultado será realista, alcançável e motivador. Então, quando eu termino de fazer todo esse mapeamento através dessa pergunta, que isso nada mais é do que um mapeamento, eu vou fazer um mapeamento para ver se realmente é aquilo que eu quero. Quando eu passo por esses questionamentos, esse questionário, o que acontece? No final eu chego, nossa senhora, essa foi boa, hein? Então você vai estar motivado, você vai estar analisando que isso realmente é realista, que é alcançável, e isso vai te trazer motivação, tá? Isso vai te trazer motivação. Mas o detalhe aqui, nós não vamos trabalhar tanto com motivação. A motivação é para você começar. Agora, o que vai fazer você ir até o final chama-se disciplina, tá? Disciplina, por quê? Motivação ela é um estado de espírito. Então, pode ser que hoje você esteja motivado, amanhã não. Então, o que vai fazer você levar a longo prazo o seu projeto chama-se disciplina. E o que vai fazer você iniciar o seu projeto chama-se motivação.
Então você tem que separar muito bem qual é o estágio de cada um desses, tá? A motivação geralmente você está motivado no início, tal, e no decorrer você vai acabando aquela motivação. E aí é a hora que você vai ter que entrar com um estado de disciplina, tá? Então você tem que ter a disciplina de terminar aquilo que você começou, tá joia? Então vamos lá. Qual é o primeiro questionamento? O primeiro questionamento você tem que fazer é o que você quer. Pergunte o que eu quero, não o que você não quer ou deseja evitar. Exemplo. Eu quero emagrecer. Exemplo, né? Você quer emagrecer. Agora você fala assim, eu não quero ser gordo. Então, isso não é o que você quer, isso é o que você não quer. A pergunta é o que você quer, né? O que você deseja? Eu quero lotar minha agenda. Tá, isso é o que você quer. Eu não quero ficar sem clientes. Isso é o que você não quer. Então, você tem que definir o que você quer. Ok? Primeiramente, defina o que você realmente quer. 2. Como saberei se estou tendo sucesso em minha jornada? Né? Agora, nessa parte, você vai ter 2 tipos de evidência, tá? Uma através de um feedback, né? Você tem que pensar como você vai medir esse progresso e com que grau de precisão você vai ter com esse feedback, tá? Então, se for, por exemplo, esse exemplo dos clientes, 90 clientes em 90 dias. Se eu fatiei isso, exemplo, a 10 dias eu vou conseguir 10 clientes, então já tenho um feedback. Por exemplo, nos primeiros 10 dias eu vou avaliar se eu estou dentro da minha meta, se eu tenho 10 clientes ou não. Eu vou fazer essa meta de 20 em 20 dias, porque pode dar uma média, pode ser que numa semana dê mais fraca, a outra dê melhor, né? Então, você tem que ter esse feedback, um debriefing, para que você possa mensurar o tempo inteiro, que você possa chegar e olhar e ver se você está dentro dessa jornada. Você não pode só deixar correr a sua jornada sem você saber se realmente você está indo para o caminho ou se você está desviando o seu caminho, tá? Porque o nosso cérebro é assim, ele tenta nos desviar, tenta tirar a nossa atenção. Hoje também, através da internet, né, com muitas informações, nós somos bombardeados com distrações o tempo inteiro, tá? Então, você tem que estar muito bem focado e você tem que ter esse feedback, tá bom? E a evidência sinestésica também que você tem que ter. Você tem que saber o seguinte, como é que eu vou saber que eu cheguei lá na minha jornada, né? Que terminou. Comece a fechar os olhos, imaginar, fazer aquela visualização, sentir, né? O que eu vou ver quando eu chegar lá, né? Como é que vai ser? Minha jornada vai ser, quando eu atender meus clientes eu vou estar muito feliz, eu vou fazer um vídeo falando, eu vou pegar depoimento dele. Como é que vai ser esse resultado? Tá? Quando você tiver alcançado o seu resultado, você tem que fazer essa visualização. Você vai ter um feedback e você vai ter evidência sinestésica. O que você vai ver, sentir e ouvir nesse exato momento que você alcançar esse resultado. Essa é uma técnica de visualização muito poderosa que vai ajudar você a ter essa clareza e você vai ter essa visualização para você poder saber como é que vai ser. Você vai anotar isso, tá? Isso não pode ficar só na linha do pensamento, isso tem que ser anotado. Isso tem que ser tudo anotado e documentado, para que você possa também ver aquilo de vez em quando. Então, quando eu anotei, eu tenho que deixar isso num local onde o ideal é você ver isso diariamente, tá bom? A terceira, quando, onde e com quem? Você vai fazer essa pergunta onde? Especificamente, eu quero isso. Onde que vai ser isso? Esses 90 clientes, você vai atender ele? Vai ser num consultório, né? Vai ser na internet, vai ser através de uma live, vai ser através de uma videochamada. Se for de uma videochamada, como é que vai ser isso? Vai ser pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Hangout Google? Como é que vai ser? Pegue detalhes, anote os detalhes. Como é que vai ser? Onde vai ser feito isso? Qual é o ambiente que eu vou usar
para poder alcançar o meu objetivo, os meus resultados. Você vai definir também quando especificamente eu quero isso. Você vai datar. E essa data ela tem que ser bem específica. Até, se for 90 dias, hoje estamos em agosto, setembro, outubro, novembro. Dia X de novembro, dia 13 de novembro, eu vou ter atendido 90 clientes. Esse é o seu objetivo, essa é a data, uma data específica. Você vai seguir a sua jornada nessa data, tá? E o contexto que eu quero isso, né? Em que contexto vai ser isso, né? Vai ter uma pessoa que vai te ajudar a fazer isso? Vai ter alguém com você? Ou vai ser só você e seus clientes? Como é que vai ser esse contexto dessa história, tá bom? E agora vamos partir para a quarta questão, que é o quê? De que recursos você dispõe hoje, né? Atualmente, o seu ponto de partida. Quais são os recursos que você tem, né, nesse momento para você poder atingir seus resultados? Esses recursos, na verdade, existem 5 categorias que você vai colocar, tá? Você vai separar essas 5 categorias que a gente está falando aqui, né? Claro que algumas são mais relevantes do que a outra, vai depender do seu nicho, né? Do que você faz exatamente, tá bom? Então, mas geralmente são essas 5 categorias, que são objetos, pessoas, modelos, né? Qualidade e também dinheiro, tá bom? Então vamos falar sobre todos. Objeto é o quê? Por exemplo, uma pessoa que vai começar a atender, né? Se você quiser atender em larga escala, você vai ter que precisar do quê? Ou um celular, né? Um computador, né? Se eu vou atender através do WhatsApp, né? Então você vai precisar só de um celular. Eu vou atender através de uma videochamada pelo Zoom. Então, poxa, eu vou precisar já de um computador, eu vou precisar de uma webcam. Você tem que começar a entender quais são os recursos que você dispõe hoje e quais que você vão precisar. Então, você tem que olhar o que eu tenho hoje para me começar, beleza? As pessoas, você vai precisar de parceiros para fazer isso? Ou não? Ou é algo que você pode começar sozinho? Né? Você vai precisar de investidores, você vai precisar de amigos divulgando, etc. e etc. Modelos. O que é esse modelo? São modelos de pessoas que já tiveram esse resultado que você deseja, com quem você poderia falar, né? Então, por exemplo, você conhece uma terapeuta ou você conhece um mentor que já chegou, né, nesse destino que você quer chegar, né? Você tem acesso a essa pessoa para você começar a ter feedback dela, como é que foi que ela começou? Isso é modelagem. Para você começar a modelar como foi o ponto inicial, se você está alinhado com seus valores, se está alinhado com suas crenças, beleza? Então, isso você tem que anotar também. Qualidade de pessoais, né? Você tem que ter essa qualidade. Quais são as minhas qualidades pessoais que eu tenho para atingir esse objetivo hoje, né? O que você já sabe, né? O que eu já tenho de entendimento? Quais são os meus conhecimentos, os meus recursos intelectuais que eu tenho hoje nesse momento e que você precisa desenvolver. Então você sempre vai ver o que eu tenho agora e o que eu preciso desenvolver. Então, por exemplo, eu preciso, hoje eu sei fazer minha técnica, eu sei integrar, mas só que eu não sei como é que eu divulgo, né, esse negócio. Como é que eu vou divulgar? Como é que eu vou atingir mais pessoas? Então, quer dizer, você precisa, né, começar a pensar que você precisa, por exemplo, ir para o canal do Paulo, né, aprender como divulgar pela internet, beleza? Esse é um caminho para você. Então, vamos lá. E o dinheiro, o cacau, né? Então, eu tenho o suficiente, né? Eu tenho o suficiente para começar? Aí você tem que inventar. Eu posso levantar o suficiente para começar? Porque muitas vezes você não tem nada, você está zerado, né? Vamos colocar que você está zerado, você não tem como investir. Mas a pergunta depois é o seguinte: eu consigo levantar? E esse consigo levantar, geralmente muitas pessoas conseguem sim.
Se você começar a fazer uma anotação de 50 coisas que você tem na sua casa que você não usa mais, você vai ver que você vai arrumar 50 objetos que você pode vender aí e que você não usa, e que você não precisa, e você pode fazer um bazar, vender e você levantar essa grana, tá? Então, às vezes a gente tem parentes, amigos, né, onde você pode até mesmo trocar isso, né? Você fala assim, olha, fulano, estou precisando divulgar meu trabalho pela internet, exemplo, eu não tenho como pagar o tráfego pago, né, do meu trabalho, né? Eu estou zerado, eu preciso de X investimento, né? E eu trabalho com essa terapia, né? E eu posso te ajudar nisso, né? Que tal você poder me ajudar nesse tráfego e eu troco com você uma terapia, né, para te ajudar nessa questão, assim, 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 assado. Pronto, é um jeito de levantar recursos. Então, o que você não pode fazer é você não achar jeito nenhum. Isso aqui são perguntas que vão estimular você conseguir recursos, né? Você conseguir desenvolver seu projeto, tá ok? A quinta questão, até onde isso está sob meu controle diretamente, né? Esse projeto todo, né? O que eu posso fazer que dependa só de mim diretamente, que eu não precise de outras pessoas para executar, né? Até que ponto esse projeto precisa? Porque tem projetos, vamos colocar aqui objetivos, que são objetivos muito grandes, que é a longo prazo. Por exemplo, se você quer ter uma empresa de um centro especializado de terapia, exemplo, que vai atender tantas técnicas e vai ter um spa e vai ter um espaço de meditação, um projeto grandioso. O que vai acontecer? Você não vai chegar lá sozinho, né? Por quê? Porque se você quer ter um centro terapêutico, você vai precisar de outros profissionais, né, atendendo. Você vai precisar de um espaço maior, então você vai precisar de pessoas para fazer a manutenção desse espaço, tal. Não necessariamente que você precisa começar já lá, não. É o começo do projeto, você pode começar sozinho. Mas só que no decorrer desse projeto, você tem que ir adequando. E a pergunta aqui é o quê? Até onde eu consigo, né, estar sob o meu controle direto esse projeto? Até onde? Né? Se for um projeto a curto prazo, geralmente até o final. Você vai colocar até o final. Se não, você vai detalhar até aqui, nesse X, então nos primeiros 6 meses eu consigo fazer isso aqui sozinho. Depois desses 6 meses eu preciso de uma equipe aqui para me ajudar. Eu preciso talvez de um social media para divulgar meu negócio, um gestor de tráfego e assim por diante, né? Você vai começar a ver que tal mês você vai precisar de uma equipe para tal função, um tal mês eu vou precisar disso, tal mês eu vou precisar de um jardineiro para deixar tudo ok o meu negócio, vou começar a contratar os profissionais, né, para me ajudarem e assim por diante. Mas a pergunta você tem que começar a fazer o seguinte: até onde isso está sob meu controle direto, tá? Então, diretamente até onde está o meu controle, tá? Então, você vai anotar do seu projeto. Se ele for a curto prazo, geralmente você consegue fazer só. Se for um projeto a longo prazo, um projeto para 2, 3 anos, aí você com certeza vai precisar de mais pessoas. E aí que vem a segunda: como eu posso motivar outras pessoas a me ajudarem nisso, né? O que eu poderia oferecer a elas para fazer com que desejem me ajudar, né? Então, o que acontece? Então, quando eu quero, às vezes, contratar uma pessoa, né, para me ajudar, se eu não tiver um propósito, se essa pessoa, eu não conseguir passar esse propósito para essa pessoa, eu tenho que oferecer só tem uma opção, é dinheiro. E geralmente profissionais que trabalham por dinheiro, por mais que eles sejam bons, se você tiver um concorrente que pague X a mais, ele larga você e vai trabalhar com outro. Quando você consegue contratar, quando você consegue motivar uma equipe pelo um propósito, é diferente. Não tem dinheiro que tire ele de perto de você, porque eles estão também ligados junto com você a um propósito. Então fica a dica aqui para você, tá? Então você vai começar a pensar, se o seu projeto for a longo prazo, você precisar de pessoas, como é que você pode motivar essas pessoas, né, a te ajudarem? E o que você vai oferecer em troca, além do dinheiro, para essas pessoas te ajudarem, beleza? Sexta pergunta do nosso questionário aqui: quais as consequências maiores? Agora chega um ponto que já vai começar a levar você mais para o lado dos seus valores, de que se realmente isso vai compensar para você. É a balança aqui
do seu propósito definido, do seu resultado, tá bom? Então, qual é essa pergunta? Quais as consequências maiores? O que é isso, Paulo? É quanto de tempo e esforço esse resultado vai exigir. De quanto tempo eu vou ter que dispor. Quando eu falo tempo, né, eu estou me referindo ao seu tempo com a sua família, né, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Isso é algo que vai tomar muito o seu tempo? Quais são as consequências desse tempo que vai me exigir? Né? E quem mais será afetado? E como é que você vai se sentir? Você vai parar para pensar, isso aqui vai me levar muito tempo? Esse tempo eu vou ter que sacrificar o final de semana com a minha família? Né? Então você já identificou que é com a família. Tá? E como é que eles vão se sentir? Como é que eu vou me sentir? Né? Se meu filho vier querer sair, minha esposa, e eu não poder sair, que eu vou estar trabalhando. É essa a questão, entendeu? Então você tem que começar a ver quais são as consequências, se essas consequências vão te afetar muito, te abalar muito, né? Se vai atrapalhar sua jornada. Então isso é muito importante, você saber quais são as consequências maiores que esse negócio poderá trazer. Você vai pôr numa balança hoje, a consequência e o resultado de amanhã. Quais são as consequências que esse resultado também vai trazer de bom para você no amanhã? E aí você vai fazer a análise. Olha, como ele tem um tempo determinado, você vai chegar na sua família e vai conversar com ela. Isso aqui já é uma dica, tá? Você vai chegar, olha, família, durante 90 dias eu vou estar neste projeto, assim, 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 assado. Então, nesses 90 dias, vamos sacrificar esses finais de semana que costumamos a sair, né, o meu tempo com vocês tal, para esse objetivo. Mas só que quando eu chegar aqui, nós vamos ter mais tempo, mais liberdade, vamos poder sair para um lugar bacana, vamos fazer uma viagem e aí você mostra os benefícios, tá? Então você tem que saber hoje quais são as consequências, né, que vai acontecer nesse projeto, mas você vai ter que pesar, né? Lá na frente, quando você alcançar esse objetivo, compensou bastante, né? É como se fosse um lucro, né? Por exemplo, hoje você investe tanto, você recebe de volta. Se você receber menos do que você investiu, você está tendo prejuízo. A mesma coisa é aqui nessa questão da consequência. Sétima pergunta. Este resultado tem a ver com quem você é? Aqui estamos já falando sobre seus valores. Tá? Isso que você está definindo está dentro dos seus valores? Está dentro das suas crenças? Está dentro daquilo que você acredita? Se não tiver, não tem como. Por exemplo, se você está querendo atender 90 clientes, né, e você acredita que você tem uma crença que a internet não te ajuda, que a internet é uma coisa do demo, né, você tem essa crença e que você não vai usar essa ferramenta, sendo que é a única ferramenta que vai te ajudar a lotar a sua agenda e você não quer usar. E aí o que acontece? Você está inferindo suas crenças, você está inferindo talvez os seus valores, aquilo que você acredita. Então isso não vai ser ecológico, você não vai conseguir fazer, tá? Porque você vai ter que passar por cima dos seus valores, isso não vai dar certo, você não vai fazer. Vai chegar o ponto que você não vai fazer. Vai chegar o ponto da tarefa que vai exigir aquilo, você não vai conseguir fazer. Então você tem que estar alinhado com o quê? O seu projeto, o seu objetivo tem que estar alinhado com seus valores, ele tem que estar alinhado com suas crenças. Você acreditar que isso é possível, você acreditar que você é capaz. E para isso nós vimos lá atrás, né? Você passou por um filtro, por quê? Ali você já foi identificar os recursos que você tem ali no momento, que é pessoas, as suas qualidades pessoais, objetos, modelo, né? Então, dinheiro, você já definiu ali e agora você vai definir se isso realmente está alinhado com seus valores e suas crenças. Tá ok? Vamos lá que já está acabando agora. Oitava pergunta. O que te impede de alcançar esse resultado? Tá? Você vai ter que fazer agora uma lista. Você vai listar, né? Fazer uma lista de objeções e obstáculos que você tem para alcançar esse resultado.
você não vai ser vencido por esses obstáculos. Por quê? Porque no momento que você faz a relação, né, se é uma, se é duas, se é 10, o que você vai fazer? Você vai separar quais são os recursos necessários. Você vai colocar do lado quais são os recursos que você vai precisar para resolver essa questão, esses obstáculos. Se você não souber, o que você vai fazer? YouTube. Você vai pesquisar como é que resolve isso. Sim, você vai começar a trabalhar. O que acontece? Hoje, muitas das pessoas, elas buscam muito as fórmulas prontas, né? Então, o que está acontecendo? Com o passar do tempo, nessa nova geração agora, né, de celular, internet e tal, o que está acontecendo? As pessoas elas estão deixando mais de pesquisar. Aquela galera da pesquisa está quase ficando extinta, né, dos anos 90 e tal, que tinha que sair de casa e ir para uma biblioteca. Eu lembro que quando era para a gente fazer um trabalho na escola, nós tínhamos que ir até a biblioteca, não existia Google, né? Então a gente tinha que ir até na biblioteca, procurar livros, fazer, ler, pesquisar, bater cabeça para a gente poder encontrar, né? Criar aquele trabalho, achar os resultados e soluções. Então, a mesma coisa você vai fazer agora. A partir de hoje você não vai mais atrás de fórmula pronta. A partir de hoje você vai começar a aprender como é que você consegue você mesmo resolver esses certos obstáculos. E como é que você vai fazer isso? Você começa se organizando. Primeiro você vai fazer a sua lista de obstáculos. Em seguida você vai fazer uma lista de possíveis tarefas que você pode fazer para que você possa superar esses obstáculos. Aquelas que você não conseguir, você não saber como é que faz, você vai pesquisar, você vai procurar saber como é que isso faz, como é que você faz tudo isso, tá bom? E aqui no canal, meu trabalho é esse, é passar o máximo de conhecimento para vocês, de forma gratuita e para que vocês possa isso ajudar vocês a destravarem, a vocês começarem a trabalhar pela internet, tá bom? E agora nós vamos para a 9ª questão, que é o plano de ação. Uma vez que você tenha, né, passado o seu plano por essas perguntas, agora você está pronto para agir, tá? Você vai definir a data de início, você vai definir o objetivo que você tem, né, a longo prazo e você vai definir em curtas, por exemplo, vamos lá, aquele exemplo, de 90 dias eu quero 90 clientes. Você vai separar, vamos colocar aí 3 metas em cada 30 dias, exemplo. Você, de 30 em 30 dias, você vai ter uma meta para alcançar, né? Se você tem uma meta de 30 dias, você vai destrinchar ela por 4 semanas, né? Então, você vai destrinchar 4 semanas desses 30 dias, né? Porque cada meta é isolada da outra, tá? Então, por exemplo, se eu separei, o meu objetivo é 90 clientes, eu vou atingir 90 dias, eu vou dividir isso em 3 metas. 3 metas, cada uma vai ter 30 dias. Então, eu não vou olhar para o final, eu vou olhar primeiro para a minha primeira meta. Então, eu tenho a minha primeira meta, então os primeiros 30 dias eu vou trabalhar nele. Como é que eu vou trabalhar nesses primeiros 30 dias? Você vai separar esses primeiros 30 dias em 4 semanas. Vai dividir por semanas, ok? 4 tarefas na semana. Só que essas tarefas que você vai executar, esses pequenos resultados em 4 semanas, você vai começar agora a fazer como? Você vai dividir em 5 ou 6 dias, eu não sei. Se você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você vai dividir em 6 dias, exemplo. Cada tarefa dessa. Você vai esmiuçando. Por quê? Porque quando eu olho pequenas tarefas, é mais fácil o meu cérebro assimilar. Então, por exemplo, se todo dia eu tenho que fazer pequenas coisas, é mais fácil do que eu olhar para um todo de 90 dias e falar, poxa, é tanta coisa para me fazer, e você acaba desistindo. Agora, quando você começa a fatiar o bolo em pequenas partes, né? Então, você vai fatiar a sua meta em pequenas partes, você começa a ver que isso realmente se torna mais fácil, que isso é alcançável, que isso realmente é motivador, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando. A minha meta, ela é de 90 dias. Eu vou dividir minha meta, esse é só um exemplo. Vou dividir a minha meta em 3 partes, em 3 submetas. Essas metas, cada uma vai ter 30 dias, essas tarefas.
Agora eu vou fazer a subtarefa. De cada 30 dias eu vou dividir 4 tarefas por semana, que eu vou executar, 4 metas. E aí você vai dividindo essas metas semanais por metas diárias. Então, se todo dia você fizer o que tem que ser feito, no final de 90 dias, você vai estar com o seu resultado em mãos. Você vai ter conquistado o seu resultado. Muito simples, porém não é fácil. É simples de entender, porém não é fácil de executar. Por quê? Você vai precisar dos ingredientes que eu lhe falei no início. Você vai precisar de motivação, mas o que vai te levar ao resultado se chama disciplina e organização. Então você tem que organizar isso. Você tem que pegar post-it, calendário, anotar e todo dia fazer. Como se toma banho? Você toma banho todo dia, você escova dente todo dia, então essa vai ser o seu propósito durante 90 dias. Exemplo, é só um exemplo. Se você quiser ter resultado, eu quero um resultado bem curtinho prazo, só para testar essa metodologia de uma semana, ótimo, faz, entendeu? E você vai ver que o ponto que você for atingindo os seus resultados, o que vai acontecer? Você vai se motivar a fazer resultados maiores, você vai buscar objetivos maiores, então aí vai aumentando, você vai fazendo a longo prazo, você já vai fazer projetos para 1 ano, depois você vai estar fazendo projeto para 2 anos. Tem pessoas aí que a vida dela já está projetada para daqui a 3 anos, ela já sabe exatamente o que ela tem que fazer durante 3 anos. Tá? Isso chama-se organização, isso aí, quanto mais você consegue planejar a sua vida, mais fácil é de você chegar nos seus resultados. Beleza? Então, o que acontece agora? Chegamos ao fim da nossa aula e eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês, desse material para vocês baixarem. Né? Vocês vão poder baixar esse material, vocês vão poder rever essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, isso vai ajudar você, terapeuta, a conquistar os seus resultados. Isso aqui é uma aula muito preciosa, uma aula que eu preparei esse conteúdo para vocês aqui bem completo, para que vocês possam colocar isso em prática essa semana, começar a buscar seus resultados. E deixa o comentário de vocês aqui, né? O que vocês acharam desse conteúdo? Qual é a dúvida que ficou? Eu prometo para vocês que eu vou responder todos os comentários. Deixa aqui, e se você conseguiu chegar no resultado, deixa um comentário, feedback aqui com a gente também, tá? Compartilha com a gente aqui para motivar mais pessoas a começarem a fazer isso, a planejar, começar a planejar, buscar o seu objetivo, né? E como eles vão criar um plano de ação, tá bom? Então valeu, até o próximo vídeo.